posso falar que os pobres e os jovens eram as opção preferencial da igreja. E numa das conferências latino-americanas, os bispos disseram: os jovens são opção preferencial da igreja agora. Só que a igreja tem feito tanta opção preferencial pelos pobres, pelos jovens e por tantas outras coisas teóricas, e eles não têm feito opção por nós, porque está faltando alguma coisa. E a gente precisa descobrir. Precisa descobrir por que nós não conseguimos atingir a juventude. E essa resposta tem que ser dada por nós mesmos. Tem que partir do anseio do coração dos jovens, de cada uma das comunidades, tem que partir do anseio do coração dos jovens, para poder se estabelecer uma evangelização que atinja o coração da juventude. Chegou a hora de dar uma resposta. E essa resposta, ela precisa ser do jeito de Deus, para que a gente vá ao encontro daqueles que estão marginalizados, daqueles que estão abandonados, daqueles que estão morrendo pelas ruas, morrendo em nossos bairros, em nossas cidades, por falta de Deus. O que Jesus fez quando viu que tinha uma multidão muito grande sofrendo porque pareciam ovelhas sem pastor? Jesus se encheu de compaixão. E não ficou olhando ao longe, não. Jesus se encheu de compaixão, e o sentimento de compaixão, que é muito próprio do coração de Jesus, é um sentimento que o impelia, o levava ao encontro das pessoas. E aí Jesus se misturava com o sofrimento dos outros. Compaixão é isso. Não ficava olhando de longe, não. Se misturava com o sofrimento. E aí a ação acontecia. A obra da evangelização que nós precisamos empreender na nossa diocese e pelo Brasil afora, pelo mundo afora, é uma obra de evangelização que deve partir da experiência e não da teoria. Porque nós, enquanto Igreja Católica e tantos especialistas que existem na Igreja Católica, nos tornamos literalmente especialistas em ter por escrito muita coisa que há muito tempo não saiu do papel. Tem uma série de documentos que, se nós tivéssemos ainda mais 50 anos de vida pela frente, talvez nós não conseguíssemos estudar e assimilar todos esses documentos. Só que existe um povo que está gritando, existe uma juventude que está gritando por ajuda, e que não está preocupada com aquilo que está escrito no papel, está preocupada com a experiência, que levemos a pessoa a fazer uma experiência muito pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa foi a atitude de Jesus. Quando o leproso correu ao encontro de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. O leproso teve que ser ousado, teve a ousadia de, inclusive, correr o risco de sofrer algum tipo de condenação pela sociedade, por não estar gritando que é impuro e ir ao encontro de alguém que não é leproso, mas ousou e disse: se queres, tens o poder de curar-me. Não chega para Jesus para dizer assim: eu ouvi falar do Senhor por aí, por favor me cura. Já chega intimando e dizendo: se queres, tens o poder de curar-me. Então o desejo do coração desse leproso, por sua ousadia, tocou o coração de Jesus. E Jesus disse: eu quero, fica curado. A teoria dizia que esse leproso não podia se aproximar de ninguém, a não ser dos outros leprosos. E dizia também que nenhum que estivesse puro poderia tocar
sequer naquele que estivesse impuro. Mas Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Nesse momento, toda a teoria cai por água abaixo. E nem aquilo que foi a ordem de Jesus, o leproso quis obedecer mais. Jesus diz: não conte nada disso a ninguém. Só vai lá no templo, oferece o sacrifício da tua purificação, como foi ordenado na lei de Moisés. Mas a experiência foi tão extraordinária que o leproso começou a falar para todo mundo o que aconteceu com ele. Jesus teve que ficar fora da cidade, em lugares desertos, de toda parte vinham procurá-lo. Partiu do quê? Da experiência. Da experiência. A experiência que o leproso viveu com Jesus fez com que outras pessoas quisessem também procurar a Jesus. A experiência que você tem vivido com Jesus, se ela for autêntica, isso já começa a ser uma resposta para dizer no que consiste a nossa obra de evangelização, que se a experiência que nós vivemos com Jesus for uma experiência autêntica, certamente outros também irão querer fazer a mesma experiência. Não começa já pela nossa própria vida. Qual a experiência que nós vivemos com Jesus? Ela tem sido uma experiência autêntica? Se ela for autêntica, então outros irão também querer fazer parte desse mesmo rebanho e se encontrar com Jesus. Senão, nós precisamos continuar buscando o coração de Jesus, batendo a porta do coração de Jesus, cavando, cavando, cavando até que saia a água pura, bebamos essa água pura e façamos a experiência com Ele. Ou renovemos a experiência que nós já fizemos, para que outros também sejam atraídos para nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um instrumento para isso, não tenha dúvida. Fique de pé, por favor. Apresente-se diante do Senhor agora, com todas as suas limitações.